Antes de começar esse vídeo, promete pra mim que você vai assisti-lo até o final, tá bom? Prometido? Então vamos lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos! Como que vocês estão? Estão felizes? Estão alegres? Ou será que tem alguma tristeza rodeando o coração de vocês? Por que eu estou dizendo isso? Gente, vou contar um episódio que aconteceu aqui na minha vida que eu tive que ter muita paciência para conseguir ser curada. Bom, eu, como qualquer ser humano, erro e muitas vezes me entristeço por causa dos erros. E um erro que aconteceu há alguns anos atrás foi eu ter me envolvido com pessoas que não eram para me envolver. E sabe o que aconteceu? Parece que na hora, ou quando a gente está com um sentimento ali, até em relacionamentos mesmo, a gente não consegue perceber os erros que vai cometendo. Ou, na verdade, o pecado, ele cega a gente, porque o pecado é prazeroso. Só que depois, como todo pecado, ele traz tristeza, sabe? E depois de um tempo que eu parei de me envolver com algumas pessoas, foram assim algumas pessoas mesmo, não foi uma pessoa só, e nem foi em um tempo só, tô contando coisas que já faz tempo em determinados momentos da minha vida. Só que tem algo que é muito forte e a gente precisa entender. Que a tristeza no nosso coração, a gente precisa reconhecê-la. Porque aquela tristeza daquele momento, sabe, me gerou arrependimento. E isso é importante para nossa vida. Quando a gente erra em alguma área, a gente se entristece por causa da situação, mas depois essa tristeza vira arrependimento para a gente não se perder. O problema é quando essa tristeza vira culpa, vira desânimo e vira morte. Lá em 2 Coríntios 7, versículo 10 diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ninguém está imune a não errar. Ninguém está imune a viver uma vida em santidade 24 horas por dia, 364/5 dias no ano. Sabe? A gente é ser humano e a gente precisa reconhecer isso. E faz parte errar. Não que a gente vá viver no erro, isso é muito importante dizer. Só que os nossos erros precisam estar debaixo da graça de Deus também. Quanto mais a gente erra, mais a gente precisa se aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus tão bom, tão fiel, tão generoso, que Ele faz desses erros gerar na gente arrependimento para que a gente tenha vida, para que a gente seja salvo. É o contrário quando a gente erra, peca, permanece no erro e só vai se sujando mais. Porque essa tristeza vai produzir morte, talvez morte até mesmo para a nossa vida, para alguma área da nossa vida. E algo muito emocionante para mim é quando eu leio Isaías, que vai dizendo que Cristo foi machucado por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras a gente foi sarado. Então a gente precisa receber essa cura e não viver com a tristeza do erro no nosso coração. Sabe por quê? Porque a tristeza do erro nos impede de viver o melhor. E quando a gente é impedido de viver o melhor, a gente não honra a Deus. Aquela área não vai honrar a Deus se a gente rejeitar por ter vivido algo ruim no passado. E isso faz parte daquela falsa humildade também. Ah, eu não mereço porque eu errei, eu não mereço o melhor de Deus porque não, é melhor eu continuar no erro. Olha que mentira, gente, que o diabo coloca na nossa mente. A gente não merece nem se a gente fosse perfeito 24 horas por dia, que é impossível. Mas a graça de Cristo, o amor dele que se entregou por inteiro por nós, quer nos limpar e quer nos purificar. E quando a gente rejeita isso, a gente está rejeitando o próprio Cristo. Porque se ele morreu por causa dos nossos pecados, a gente está rejeitando ser curado. Então a gente está rejeitando a Cristo. Não deixe de viver o melhor por causa do seu coração enganoso. É duro dizer isso, mas o meu coração me impediu de enxergar muitas vezes o que Deus tinha para mim por causa dos meus erros. Eu achava que eu tinha errado em alguma área e a área nunca seria restaurada. Mas se eu não precisasse de Deus para me curar, para que Cristo teria morrido na cruz? O amor dele me resgata tanto no passado, no presente, quanto no futuro. Então ele morreu antes de eu existir. Esse é meu futuro já, ele já estava planejando. E eu errei, sim, continuarei errando, erro todos os dias. Mas ele já planejou algo muito especial para mim.
E isso não quer dizer que a gente vai usar da graça para sair errando, fazendo o que quer da vida, achando que não vai colher nada. É bem diferente. O que acontece é que quando a gente erra, a gente vai colher o fruto daquele erro, mas a gente vai conseguir ser sarado quando a gente entrega para Cristo. Só que quando a gente erra e permanece no erro, na verdade a gente está recebendo morte em nossa vida. Isso é algo muito forte. O inimigo quer te provar todos os dias que você não merece, sabe por quê? Porque ele quer que você continue no erro. Ele quer que você continue errante, fazendo da graça de Deus algo irrelevante para sua vida. E o diabo é muito sujo, gente, tem que tomar muito cuidado, porque ele pega algo que te faz parecer que você é sujo, que você não vai conseguir e que você merece sentir isso para destruir aquilo que Cristo quer construir na sua vida. Só que hoje eu tenho certeza que muitas cadeias estão sendo quebradas. Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue dele nos purifica. A gente precisa aprender a reconhecer nossos pensamentos, porque o diabo muitas vezes lança palavras para nos enganar. Sabe? Ele lança, olha, você não merece isso. Você não merece. Algo que eu tenho aprendido a fazer é, realmente eu não mereço. Mas Cristo se fez imerecedor para que eu merecesse. E eu não vou jogar essa graça fora. Eu vou viver tudo aquilo que Ele tem para mim, porque um dia Ele deixou de viver para que eu vivesse. Nada pode nos impedir de viver o melhor de Deus, só a gente mesmo, sabe? Porque o diabo ele pode até lançar coisas no nosso ouvido, mas a gente que escolhe trazer para o coração esses pensamentos ou lançar fora. Escolha hoje lançar fora toda a acusação, toda a culpa, todo o peso e use a tristeza para gerar arrependimento no seu coração, para que você seja salvo, para que você viva sim o melhor de Deus.